e alguns adolecem mais cedo e outros mais tarde, né? Então a gente tem a pré-adolescência precoce e a pré-adolescência que é mais rápida. E se você pudesse olhar seu filho agora, né, sua filha, esse de 15 anos, você acha que ele está na idade certa fisicamente ou você acha que não? Porque tem gente que tem 15 anos, mas não parece que tem 15 anos, sabe? Parece que é mais novo, parece que é mais velho. Então, é aí que a gente começa a entender um pouco como funciona neurologicamente, também fisicamente, para a gente entender em que momento ele tá. Eu queria começar a falar que criança, principalmente as crianças mais novas, elas têm sensações, então elas funcionam através de sensação. O que você passa para essa criança é o que ela vai, como ela vai virar, como ela vai se tornar. Então, se você é muito ansiosa, se você é muito estressada, se você é muito preocupada, provavelmente você vai passar isso pro seu filho, tá? Então, tá aí uma coisa que é importante a gente fazer terapia. Pai e mãe tem que fazer terapia pra gente conseguir se livrar das nossas questões e poder criar os nossos filhos da melhor forma possível, tá? Então já fica a dica aí logo de cara, tá? Criança, quanto mais cedo, mais ela internaliza as coisas, mais ela sente, sabe? Criança tem, a gente chama de radarzinho, é como se ela tivesse um radarzinho e tudo ela capta. Então, tipo, se você tá mentindo pra ela, não adianta mentir pra criança. A criança sabe que você tá mentindo. Ela sente que você mente. Então, você tem que ser sincera com a criança. E não adianta você achar que você tá falando com um adulto. Criança não entende da forma como os adultos entendem. Criança não sabe que você tá sendo irônica, ou que você tá fazendo uma brincadeira, ou que você falou alguma coisa ali, mas não é pra ela, né? Ela não consegue entender o jogo social. Então é muito importante deixar muito claro para a criança, ensinar muito para a criança o que ela tá escutando, porque senão ela interpreta que é para ela, tá? Então acha que é ele que tá atrapalhando, que é a criança que tá ali no meio sem entender. Então é muito importante pai e mãe resolver os problemas com pai e mãe, tá, gente? Não coloca a criança no meio. Isso é regra número 1. A Thaís, tem uma terapia específica para os pais ou todas as abordagens são recomendadas? Eu recomendo psicodrama, sabe? Legal. Então, Thaís, não tem uma terapia específica para pais, né? Geralmente tem a terapia familiar, que é quando a criança já entende, mas se pais e mães estiverem com dificuldades de lidar com seus filhos, é importante que eles procurem terapia para orientar eles, né? No sentido do que fazer, em que momento que essa criança tá e como resolver a situação para a criança não ficar pior. Geralmente, os pais trazem as crianças para fazer terapia, mas as crianças já estão num nível avançado e os pais não entendem o significado de fazer terapia individual deles mesmos. Então eles acham que o problema é a criança e muitas vezes, na maioria das vezes, não é a criança, é os pais, tá? Na maioria das vezes, e eu te garanto que é quase 100%, a não ser que a criança já tenha alguma coisa, que nasceu com alguma coisa, mas se a criança tem algum problema dentro de casa, de tá dando muito trabalho, tá brigando, tá batendo nas crianças lá fora, não consegue resolver, às vezes tá indo sendo mal educada, sendo grossa, várias coisas, mas geralmente é os pais, tá? Infelizmente, a responsabilidade cai para cima dos pais, porque é os pais que têm que ter consciência e têm que ajudar essa criança a resolver seus próprios problemas, tá? As crianças, elas não vão conseguir resolver sozinhas. É o pai e a mãe que tem que orientar eles, que tem que conversar,
o que está acontecendo, entender por que o seu filho tá mal educado, tá grosso, né? O que está acontecendo para poder resolver da melhor forma possível. Que bom! Então, a gente precisa tentar conversar com os pais. É muito importante esses pais saberem o que está acontecendo, eles sejam orientados, tá, Thaís? E tem idade mínima para essa criança fazer terapia? Thaís, pelo conceito da minha abordagem do psicodrama, a gente entende que a criança está em fase de desenvolvimento psicológico a partir dos 2 anos e meio, tá? Mas ela não fez ainda o conceito dela de identidade. O conceito dela de identidade só é formado na adolescência. Então, a gente começa, eu particularmente, como psicóloga do psicodrama, a gente começa a entender que a criança só está nessa formação de conceito de identidade lá a partir dos 13 anos, que é a hora que ela poderia entrar para terapia, tá? Terapia individual. Agora, uma terapia no conceito de criança ali, de lidar com as crianças, por exemplo, pais que querem trazer a criança para terapia mais cedo, geralmente é uma terapia familiar, entra no conceito familiar, tá? E aí seria mais de orientação com esses pais, seria de entender a angústia dessa criança para poder orientar da melhor forma, tá? Então seria mais para verificar o que está acontecendo com essa criança, analisar o núcleo familiar, como que essa criança lida com os familiares, o que eles fazem com essa criança, para aí sim conseguir falar para os pais, olha, está acontecendo isso, vamos tentar resolver. Então, antes dos 13 anos, seria mais para entender a dinâmica dessa criança para poder orientar melhor os pais, entende? Antes disso, não adianta fazer terapia, não adianta. Seria terapia individual, não funciona, seria mais com os pais mesmo, para orientar esses pais do que fazer com essa criança. E aí a gente tem algumas angústias que são principais para esses pais. Então assim, na depressão pós-parto, entra uma questão com mãe, figura de mãe e figura de pai. Mas quando a gente entende que a gente está grávida, para a criança seria muito importante que a mãe já conversasse com esse bebê, tá? Conversasse com a barriga, já tivesse ali uma relação com essa barriga, para a criança já ir se sentindo parte da família, se sentindo aceita. Quando você não conversa com a barriga, quando você não dá atenção para essa barriga, você está negando, às vezes, o crescimento de uma criança ali dentro. E nessa fase, a criança é muito sensação. Ela sente, ela tá ali, né, sentindo, tá entrando em contato muito com a mãe. Então, se a mãe rejeita, é lógico que ela vai internalizar um clima de rejeição, tá? Então, essa criança já vai nascer com sérios problemas, psicologicamente falando, tá? Então, por favor, conversem com a barriga, por favor, tá? Que mais? Depois disso, entra a fase da amamentação. É muito importante que a mãe amamente essa criança, né? Assim, calma aí, gente. É muito importante que a mãe amamente essa criança desde que seja saudável para a mãe. Se a mãe não gosta de amamentar, se a mãe tem dor, se a mãe tá com o peito rachado, sangrando e chorando, não é muito legal, tá? Amamentar nessa fase. Teoricamente, psicologicamente falando, a mãe passa para essa criança um clima de muita dor, de muito sofrimento, numa hora que a criança tá ali acordada, esperando receber o leite, tá? Então não é muito bom para essa criança. Eu sei que tem muita gente que vai ser contra, que vai falar, não, mas todo mundo fala que tem que amamentar, custe o que custar. Cara, então assim, se você quer amamentar, faça um preparo antes. Tenta ver jeitos de amamentar, tenta fazer métodos ali para o peito não rachar,
para dar tudo certo, para você não sofrer tanto assim, tá? Mas a gente teoricamente entende que a criança recebendo um clima de dor, sofrimento por muito tempo é ruim, beleza? Então não dá. Depois disso, a gente entra na fase ali da criança começar a entrar em contato ali com o cocô dela, fazer cocô e tal, ela começa a ficar mais no mundo externo. Criança de 3 meses a 8 meses, eles estão muito focados no externo, eles querem olhar, querem ficar olhando o mundo lá fora. Então, essa criança, ela tá muito focada no externo e ela precisa focar, porque isso faz parte. Nessa hora, é muito importante que a mãe ajude essa criança a ir para o externo, a ver as coisas em volta, a estimular que essa criança desenvolva habilidades de ser curiosa mesmo, sabe? Pai e mãe que é muito protetor é muito ruim, tá? Porque eles protegem muito e não deixam essa criança ir pro mundo. E, gente, filha, é pro mundo, tá? Não é pra vocês, beleza? Então, a gente tem que incentivar essas crianças a irem pro mundo. A gente precisa ensinar essas crianças a resolver os problemas dela. Não dá pra gente falar, não e pronto, acabou, né? Não dá. O não é legal. A gente não gosta de escutar um não e pronto, acabou. A gente precisa escutar um porquê, a gente precisa entender o porquê, a criança precisa saber o porquê do não, tá? Então a gente não pode só simplesmente falar não e acabou. A gente precisa estar ali explicando, falando, é importante, vai se machucar, vai fazer dodói. Olha, vamos lá tentar, mamãe então vai junto, né? Vamos ver aqui, olha, não pode, tá vendo? Então você precisa estar ali junto, ajudando essa criança a ir pro mundo, a sair dessa, sabe? A conhecer coisas. É muito importante para as crianças, tá? Nessa fase aí dos 3 a 8 meses, é muito importante que os pais estimulem essa criança a conhecer as coisas, tá? Depois disso, lá para os 8 meses até 1 ano e meio, mais ou menos, a criança começa a ser birrenta. Ela vai com quem ela quer. Ela vai se ela gostar. Se ela não gostar, ela não vai. Ela começa a desenvolver a sua autonomia, a sua coisa de eu vou com quem eu quero, né? Eu faço o que eu quero e pronto, acabou, e faz birra. Então essa criança, você vai ter que negociar com ela, né? Não dá pra você arrancar as coisas da mão dela e falar não. Você vai ter que negociar. Olha, então eu vou te dar essa caneta linda e olha só que linda. E você vai me dar o celular, né? Então assim, vai ter que negociar com essa criança. Não dá pra você arrancar da mão dela, tá? É muito importante você conseguir negociar nessa fase. É importante para ela, por quê? Porque é nessa hora que ela vai começar a desenvolver lá na frente a capacidade de lutar pelas coisas dela, de correr atrás das coisas dela, sabe? De saber que nem tudo é do jeito dela, que ela vai ter que, né, negociar, ela vai ter que aceitar algumas coisas. Então, assim, a gente acha que não, falar não e pronto, acabou, é bom, mas para criança ela não entende. Então, você precisa estimular isso. Lá na frente ela vai começar a entender que ela tem que aceitar algumas coisas, né? Que nem tudo ela vai ter. Que ela vai ter que saber frear. É nessa fase que começa a desenvolver o autocontrole, tá? O autocontrole, esse negócio de fazer xixi, de segurar para fazer xixi. Então é muito importante que os pais aprendam a ter essa coisa de negociar e de fazer ela segurar as vontades dela. Porque se você dá tudo para a criança, ela não precisa segurar. Vai segurar pra quê, né? Se tem tudo,
Então, assim, ela vai ter que aprender a desenvolver esse autocontrole dela fazendo esse exercício, né? De falar, não posso pegar, vou pegar outra coisa, né? Negociar, que é esse negócio de ter autocontrole, tá bom? Então, por isso que é muito importante essa fase saber negociar. Menina, eu acho incrível que o meu priminho de 1 ano e 4 meses negocia tudo. Isso é ótimo, maravilhoso. Ele mesmo pega as coisas para trocar, porque ele tá aprendendo a negociar. Isso é bom, porque lá na frente ele vai aprender que nem tudo ele tem e que ele precisa ter essa flexibilidade, entende? É importante para ele. Desenvolve isso com ele, Thaís. Vai falando com ele. Vamos trocar então o quê? Né? Vou trocar uma caneta linda por um celular, ou se não por um bloquinho, né? Então a gente precisa estimular a criança a trocar, tá? Não dá para falar não e pronto, acabou. Essas crianças vão crescer muito mal, tá? Vão crescer aí com muitos problemas psicológicos. Gente, por favor, vamos evitar problemas lá na frente, né? Crianças crescerem assim. Então, assim, você que tá sabendo disso, você, olha só, que legal, você já tá sabendo de um monte de coisa, já vai poder trabalhar isso com o seu filho, né? Já vai ser bom para ele. Então, a gente precisa ter informação, porque filho não vem com roteiro, a gente vai na sorte. A gente vai fazendo tudo que mamãe ensinou, papai ensinou, mas assim, teoricamente, psicologicamente falando, a gente precisa também entender o que está acontecendo com essas crianças, que fase que elas estão. Gente, eu escrevi um livro maravilhoso, né? Maravilhoso, foi perfeito no livro. Mas eu ainda não terminei, eu vou terminar e vou liberar para vocês aí. Mas ele tem todas as fases. E aí, o que acontece? Depois ali dos 2 anos, né, dos 2 anos e meio, hora que a criança, 1 ano e meio até os 2 anos e meio, ela já começa a sair dessa fase e aí ela entra numa fase muito intuitiva. Olha só, a criança, ela entra numa fase de muito aprendizado. Então, dos 2 anos e meio até os 6 anos, ela começa a imitar tudo que ela vê. Então, se você falar palavrão perto de uma criança dessa idade, ela vai imitar, tá? Se você falar alguma coisa que você não deveria, ela vai imitar, tá bom? Geralmente, essa criança aí dos 2 aos 6 anos, ela tá começando a imitar ser a princesa da Disney, a ser o super-homem, a ser o Batman, sabe? Ela começa a querer falar que ela é as pessoas, os heróis dela. Ela começa a imitar os heróis dela. E isso é muito importante. Por quê? Porque ela tá pegando desses heróis coisas que são importantes para ela psicologicamente, né? Então ela tá pegando o jeitinho da princesa, que é o quê? Que é ser menininha, que é ser princesa, que é ser educada, que é ser bonitinha, que é ser vaidosa, que é gostar do vestido, né? Ela tá pegando esses conceitos. E aí os meninos que estão lá imitando o Batman, imitando o Super-Homem, eles estão imitando o quê? Eles estão pegando o quê daí? Eles estão pegando ser forte, ir lá, protetor, né? Ser esse jeito mais de cuidar dos outros, de fazer as coisas pelas pessoas, né? Então isso é bom, isso é bom. Então a gente tem que estimular as crianças a terem essas referências. Isso são referências, tá? Que dentro dela vai fazer muito sentido lá na frente, tá? Então estimula a criança a ter isso, sabe? E se você colocar a criança em inglês nessa fase, colocar num Kumon, né? Alguma coisa assim que você queira muito que ela faça, provavelmente ela vai desenvolver muito bem. Porque essa fase é a fase do aprendizado, é a fase que a gente está desenvolvendo a área de Wernicke na nossa cabeça.
E na área de Verne, que é responsável pela linguagem, pelo aprendizado. Então, nessa fase, ela tá muito sensível para aprender coisas, entendeu? Então, estimula a criança a fazer isso, a procurar aí fazer coisas legais para ela ir aprendendo, e ela tem uma facilidade muito grande de aprender nessa fase, nessa idade. Outra coisa, a rede social dela aumenta nessa fase, dos 2 anos até os 6 anos, ela aumenta a rede social dela. Então é a hora que ela vai para a escola, é a hora que ela tem contato com os amiguinhos, é a hora que ela já tá muito ligada nas crianças, ela já começa a ter contato com a tia da escola, né? Ela começa a abrir mais. Qual idade? Eu tô na idade dos 2 aos 6 anos, tá? É a idade que começa a ampliar os amiguinhos e começa a fazer algumas coisas, a aprender o jeito das pessoas, tá? Então, de 2 a 6 anos de idade, é a hora que começa a ter pegar o jeitinho das crianças, a imitar o amiguinho. Por isso que criança, quando ela não tá comendo e ela vai pra escola, né, nessa fase aí dos 2 anos, ela começa a imitar os amiguinhos comendo na escola, tá? Então, é nessa fase que ela imita. Eu tenho um priminho que tá com 2 anos. Ele não come nada. E aí ele foi para a escola e ele começou a comer, porque ele viu as criancinhas comerem. Então, é isso. Às vezes a gente muda, né? Quando as crianças vão para a escola, elas mudam. E é muito importante as crianças terem esse convívio social, aumentar a rede social delas, tá? Porque elas vão pegar o jeito de cada um, elas vão aprender como conversar, que se puxar o cabelo da amiguinha, a amiguinha puxa o dela, que se bater na amiguinha, a amiguinha bate nela. Então, ela vai aprender ali o convívio social, e isso é muito importante. Estamos em época de pandemia, que as crianças estão ficando muito em casa com os adultos, e isso vai ser muito ruim para as crianças, tá? Então, é muito importante que elas tenham convívio social com as outras crianças, é muito importante mesmo. Nils, vamos lá. Boa noite, tudo bem? Meu filho tem 10 anos, tudo ele reclama, nada pra ele tá bom, tudo é ruim e não obedece. Ele agora tá me respondendo gritando, falando muitas palavras feias, então tá difícil. Nossa, eu imagino, deve estar sendo muito difícil mesmo. 10 anos aí é uma fase que tá ali perto da pré-adolescência, né? Já começa a ter hormônio. Lembrando que a gente começa a ter hormônio lá para os 9 anos, tá? 9 anos a criança já começa a ter hormônio. Tem adolescente, né? Tem menina que menstrua com 9. Então é uma fase ali que os hormônios já estão muito à flor da pele. Já começa a ter essas oscilações de humor, né, muito forte. Então, é uma fase muito difícil, tá? Então, tem que perceber se ele tá entrando nessa fase da pré-adolescência. Porque é a fase mais turbulenta. Nossa, gente, é muito difícil a adolescência, né? Tipo assim, quem passou sabe como é difícil a fase da adolescência. Então, é uma fase bem complicada. Mas para ele estar respondendo, voltando na pergunta, né? Para ele estar respondendo, para ele estar fazendo isso, parece que ele não te respeita muito. Então, precisa ver aonde que tá faltando respeito, né? O porquê que isso tá cada vez mais forte, né? Tem que ver da onde que começou essa falta de respeito. Geralmente, a falta de respeito pode ser ou os pais que também não têm muito respeito pelos filhos, ou ver pessoas que também não têm respeito com a mãe. Então, por exemplo, vó que fala qualquer coisa com a mãe, pai que fala qualquer coisa com a mãe. Então, começa a ver as pessoas ali não tendo muito respeito por essa mãe. Então, ela começa a imitar
mudar, né? Ela começa a não levar tão a sério essa mãe, tá? Então é muito importante verificar da onde que tá vindo essa falta de respeito com você. Se é de alguém da sua família, se é de você mesmo que tá tendo com ele, para você conseguir mudar. Então, às vezes vó que fala algumas coisas pro filho, que às vezes ele não entende, aí ele, né, começa a achar que você não merece o respeito, tá? Então, teria que analisar o caso, mas seria mais ou menos isso, para poder conversar com ele, né? Poder se aproximar dele. Então, assim, criança que já tá saindo na pré-adolescência é uma fase que as crianças já não querem mais conversar com os pais. Então, tende só a piorar, viu, Nil? É uma coisa que começa a ficar muito pior. Na fase da adolescência, os adolescentes eles começam a se trancar dentro dos quartos e eles não querem papo com os adultos. Eles querem conversar só com os amiguinhos, tá? Então, quanto mais rápido você se aproximar do seu filho, melhor vai ser para a relação, tá? Melhor você vai se dar bem com ele, ali você vai conseguir salvar ele e se aproximar dele. Então, por exemplo, se você tiver alguma coisa que ele goste muito, você pode se aproximar dele nisso. Os pais, às vezes, eles vão perdendo o contato com os filhos, eles vão perdendo o elo com os filhos. Então é muito importante que os pais tentem se aproximar das crianças, dos adolescentes principalmente, porque é uma fase muito difícil, que os adultos já não entra tanto na vida deles, mas que eles precisam muito de alguém ali, tá? Então tem que começar a achar alguma coisa que seja em comum de vocês. Por exemplo, ver um filme junto, fazer alguma coisa que ele gosta muito, levar ele em algo que ele gosta, tentar se aproximar. E assim, eu acho que a sinceridade é acima de tudo, sabe? Eu acho que a sinceridade ela vence qualquer birra e qualquer coisa ruim. Então, assim, tente conversar com seu filho, falar pra ele o quanto que isso te deixa chateada, o quanto que você fica magoada da forma como ele fala com você, que você gostaria muito de se aproximar dele, né? Que você gostaria muito de ser mais amiga dele. Então, tenta mostrar isso pra ele, que provavelmente ele vai se sensibilizar, né? Aos poucos ele vai deixando você entrar. Pode ser que não seja logo de cara, mas vai fazendo, vai sempre lembrando ele, olha filho, tô muito chateada, mas eu tô aqui se você precisar, tá? Conte comigo, eu tô do seu lado, eu quero o seu bem, sabe? Não no sentido de brigar, quanto mais a gente briga, mais ele se afasta. Então para de brigar de frente, começa a recuar. Gente, é assim, incrível, porque tem muitos pais que brigam de frente com os filhos, que falam, não, ele tem que mudar, porque desse jeito não dá, porque as coisas, ele que tá errado, é ele que faz. Pode ser que seja parte dele, mas você também tem que estar preparada, tem que ajudar ele a chegar, né? Então tem que ter um pouco de paciência, né? A gente vai ter que fazer esse exercício de você também reconhecer a sua parte e tentar mudar, para ver se ele chega mais perto, para ver se ele se aproxima mais, entende? Nem sempre os filhos têm que mudar, a maioria das vezes é os pais que têm que mudar, tá? E a gente precisa reconhecer onde que a gente está errando, o que está acontecendo para essa criança ficar tão nervosa. Se ela tem medo de você, por que ela tem medo, né? Se ela briga com você, da onde vem a falta de respeito, né? Se ela tá brava, se ela tá irritada, o que tá acontecendo com ela? Vamos conversar, vamos tentar entender da onde vem, né? Então, precisa sempre conversar com as crianças, eles vão guardando muita coisa.
Vixe, tem criança que guarda tanta coisa, tipo assim, ai, não aceitei que minha mãe largou do meu pai. E ela começa a brigar com a mãe, sabe? Tem gente que tem criança que fica brava com o pai porque o pai brigou com a mãe. Então fica guardando aquilo e trata os pais mal. Então a gente precisa entender da onde veio a falta de respeito. Por que isso aconteceu? Entendeu? Vamos tentar pensar nisso daí, hein? Gente, então voltando lá para a fase, né, dos 3 anos, 6 anos. Na fase dos 6 anos, quando essa criança está com 6 anos, ela começa a fase ali de se identificar, de incorporar o jeito da pessoa. Então, nessa fase, eles pegam muito o jeito das pessoas. Então, se você é grossa, mal educada, eles vão pegar. Se você é nervosa, estourada e brava, eles vão pegar. Então, eles pegam muito o jeito das pessoas e incorpora. Incorpora, é como se fosse deles, sabe? Porque eles estão numa fase de montar o conceito de identidade, de descobrir o que eles querem. Então eles precisam ter isso, sabe? Eles precisam ter pessoas do lado deles nessa fase que tem uma ideia mais que seja mais legal. Olha só, vamos ser legais, né? Porque a gente quer que a criança pegue coisas boas, senão a gente vai passar coisas ruins para ela, certo? A Thaís, seguindo a sua linha de raciocínio, quando uma criança é violenta, ela está repetindo algo que ela tem contato de alguma forma? Com certeza, com certeza. Criança repete pai e mãe. Gente, é fatal isso. Se a criança está nervosa, estourada, brigando, aconteceu alguma coisa, ela está copiando ou ela está irritada por alguma coisa que foi mal resolvido, que foi mal explicado, ou ela está irritada porque os pais estão brigando muito com ela. Então, alguma coisa essa criança está acontecendo. Se ela é violenta, ela aprendeu a violência da onde? Alguma coisa está acontecendo com ela. A criança não é violenta, porque ela é assim. Ela é assim. Ela é violenta, ela cresceu e nasceu assim. Não, gente, o comportamento é adquirido. Você adquire comportamento. Você aprende a se comportar, tá? Você não nasce desse jeito. Você não nasce violenta. Você não nasce respondona. Você aprende. Aprende com os pais, às vezes aprende de uma forma de se proteger. Às vezes aprende para poder, né, sair disso, de uma forma de resolver. Então, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa com essa criança aconteceu para ela ficar violenta. Ou ela viu pai e mãe um batendo no outro, aí ela ficou violenta. Ou, entende? Alguma coisa aconteceu. Eu já peguei uma criança que teve isso, que ela brigava na escolinha, batia nos amiguinhos porque o pai era bravo. É isso, né? Então ela repete. Tem que analisar o caso, Thaís. Se essa violência vem de pai e mãe, se essa violência vem de forma que ela tá aprendendo a se proteger, que é um jeito dela se proteger, que ela tá ali tentando se salvar, sabe? No meio de, às vezes, alguma coisa. O conteúdo que essa criança consome também influencia diretamente? Parece que eu tenho 5 filhos, parece mesmo, mas é isso, é muito legal esse assunto. É assunto que não é só para pai e mãe, é assunto que a gente devia saber antes de ter filho. Gente, se vocês não têm filhos, fiquem na live, mandem para as pessoas que precisam saber disso e que elas precisam aprender antes de ter filho, porque a gente precisa se proteger, né? Precisa saber como lidar com as crianças, senão a gente vai no escuro, vai na coragem, né? E aí só faz merda. Mas então, conteúdo que ela consome com certeza influencia, Thaís. Como eu falei, com certeza, né? Se você tá ali numa fase que a criança tá aprendendo, criança é radarzinho.
anteninha parabólica. Ela vê tudo, ela sente tudo, ela imita tudo, ela copia tudo. Se você fala palavrão, ela vai falar. Se você for legal, ela vai ser legal. Tudo, tudo, certo? Criança imita tudo. Então, se você passar para a criança conteúdo ruim, né, nervoso, sei lá, violento, com certeza isso vai afetar ela de alguma forma. Pode não ser que ela seja violenta, mas pode ser que ela tenha medo de violência, entende? Pode ser que ela gere alguma coisa ali dentro, né, de medo, de trauma. Então, assim, tem que ter muito cuidado. A gente precisa saber as coisas que a gente passa. A gente precisa olhar o que os nossos filhos veem, certo? Pai e mãe tem que olhar. Criança não tem responsabilidade nenhuma de decidir a vida dele. Gente, pai e mãe tem que decidir a vida dos filhos. Não são os filhos que têm que decidir por eles. Ai, eu vou tomar banho na hora tal. Você vai tomar banho na hora que eu quiser. Eu sou a mãe, entende? Vocês têm que pôr ordem na casa, não os filhos têm que pôr ordem. A gente vê hoje em dia que os pais, eles vão deixando as crianças comandarem a casa. E não, a gente precisa ter pulso firme para a gente poder, né, falar com essas crianças, pôr ordem no barraco. Não dá, gente. Senão a criança vai dormir 1h da manhã, criança faz o que quiser, criança, entende? Criança precisa ter rotina, ela não sabe o que é melhor para ela, é pai e mãe que sabe. E na verdade pai e mãe deveria saber, né? Não sei se eles sabem, mas eles deveriam saber o que é melhor para a criança. É por isso que eu tô vendo, para aprender antes, exatamente, Thaís, aprenda antes, porque isso é genial. Concordo demais, todo mundo deveria aprender sobre isso antes de ter filhos. Concordo também, eu super assino embaixo, hein? A Tatá, isso mesmo, Tatá, eu acho que a gente precisa aprender antes de ter filho, saber para onde correr, o que faz, porque senão a gente se dá mal. Concordo plenamente, a Thaís, essa autoridade cabe a nós, pais, exatamente, gente, é vocês que tem que pôr ordem na casa, não é as crianças não. Criança vai por elas vão tomar banho a hora que elas quiserem, elas vão comer a hora que elas quiserem, elas vão falar o que elas quiserem, entende? Então não dá certo, a gente precisa pôr ordem, precisa ter rotina, criança precisa ter rotina, senão ela faz o que ela quiser, né? E assim, os pais que têm que saber, não são elas. O que elas vão falar que é melhor para elas não é o melhor para elas, é o melhor para ele, né? O que elas acham que é melhor. Então a gente precisa desde cedo educar, orientar, fazer do jeito certo, né? Que nem uma coisa que ajuda muito, que deu certo com a Vivi. É uma coisa que é da Super Nanny. Vocês já viram Super Nanny? Que a Super Nanny tem um painel e ela fala assim, olha, se você fizer isso, você vai ganhar uma estrelinha. Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Então a gente tem que negociar com as crianças. Se a gente não tá dando certo no grito, na raiva, a gente tem que negociar de uma forma que seja legal para eles, entende? Então teria que ser negociado, que nem o filho da Vivi, ele não come, né? Ele fica de jejum ali, sei lá, ele não consegue comer, ele fica fazendo birra que não quer. Agora ela tá dando estrelinha pra ele. O que é estrelinha? Ela pegou uns adesivos e dá adesivo pra ele, cola lá na parede. E agora ele tá comendo, porque senão ele não ganha estrelinha. Então, é assim que vai fazendo, né? É assim que a gente vai negociando com as crianças, de uma forma lúdica. A criança às vezes não vai entender que ela tem que comer porque ela tem que comer. Não, às vezes ela não vai entender. Você tem que negociar, tem que mostrar para ela, tem que incentivar ela de alguma forma a ficar assim. Oi, Gerson, tudo bem? Então, é isso, gente. Peraí que eu tô... Outra coisa, vamos lá.
Angústia existencial da criança. O que é isso, Carol? Ela tem isso ainda? Angústia? A criança tem angústia? Tem angústia, gente. Ela tem 3 tipos de angústia, tá? Eu vou falar a primeira. Angústia existencial é quando ela precisa de um projeto de vida. Precisa. Então, assim, o que é projeto de vida, Carol? Uma criança precisa de projeto de vida? Precisa. Porque quando a criança nasce, papai e mamãe viram e falam assim: ai, o meu filho, ele vai ser tal coisa. Ele vai ser médico. Ou ele vai ser psicóloga maravilhosa, né? Ou ele vai ser engenheiro, né? Ou ele vai ser qualquer coisa. Então, assim, os pais, eles já projetam lá na frente algumas coisas para essa criança. Pode ser que ela não siga essas coisas, mas é muito importante para essa criança ter um projeto de vida. É muito importante que os pais orientem essa criança e ajudem essa criança a se localizar, a falar, vou nessa direção, né? Então, que nem, por exemplo, criança que às vezes quer ir para uma escola, né? Criança que, gente, olha, escola é uma coisa complicada, tem que estar de acordo. Escola tem que estar de acordo com os pais. Se você não é católica, não me ponha teu filho numa escola católica. Se você não é da igreja, não ponha seu filho numa escola da igreja. Por quê? Porque dentro de casa ele tem um jeito. Qual que é o jeito? Faz o que quer, né? Vai lá, sai. Aí pode fazer o que quiser, não tem regra, não tem limite. Aí você vai lá e põe numa escola católica. E aí você fala, não, mas o ensino é bom e eles vão educar, vão dar linha no meu filho. Gente, escola não faz milagre. Se você não dá linha no teu filho, não é a escola que vai dar. Então, assim, se você não é católica, não põe seu filho numa escola católica. Porque não vai ter nada a ver. Dentro de casa ele é um jeito e na escola ele precisa ser de outro. Então vai contra os conceitos, entende? Se você parar lá para ver, falei já aqui várias vezes, os conceitos da família. Quais são os conceitos da família? Às vezes a família, ela é de boa. Ela é uma família que não leva muito a sério regras. Ela é uma família que tá lá numa boa. Ela é uma família que deixa fazer as coisas, que deixa sair, que não tem muitas regras. E aí você vai lá e põe a criança numa escola religiosa, que tem um monte de regra. Aí chega lá, o que a criança vai fazer? Não vou fazer nada. Não quero, não gosto, não aceito, não vou deixar, não quero, vou embora. Entende? Começa a brigar. Então, tem que estar em coerência os conceitos da família com o projeto de vida dela. Por favor. Gente, olha, eu fico até nervosa, sabe por quê? Porque eu fui colocada numa escola católica e meu pai e minha mãe nem eram. Então, sofri horrores. Eu brigava lá nas irmãs. Então, assim, a gente tem que estar coerente. Hoje eu entendo o que aconteceu. Né? Hoje eu sei que é ruim isso. Então a gente precisa colocar os nossos filhos numa escola que combina com o nosso jeito, tá? Que tem a ver com o seu jeito. Então, se você é um jeito família, vai numa escola que tem um conceito família. Se você é uma escola, né, infernizou as freiras. Exatamente, eu fiquei super nervosa lá com as freiras. Eu era super rebelde nessa escola. Depois que eu fui pro IAL foi melhor, assim, porque lá era uma escola mais tranquila. Então, a gente precisa estar em coerência, tá? É muito importante. A Thaís, minha filha diz, desde os 2 aninhos, quer ser médica. Hoje ela tem 8 e não mudou a vontade dela. Legal, Thaís, incentive ela. Ela precisa ter um projeto de vida, tá? É muito importante que ela tenha algo para guiar ela na vida, porque senão dá muita angústia nela, certo? Se ela não tem para onde ir,
se cada hora cada um fala uma coisa, é ruim para ela. Então ela precisa ter um caminho para seguir, entendeu? O projeto de vida tem que estar no comando dos pais. Os pais têm que estar sempre no objetivo, sempre ali falando, né, o que vai fazer, para onde que vai estudar, o que vai fazer da vida, se vai fazer balé, se vai fazer guitarra, se vai fazer... O projeto de vida tem que estar na mão dos pais. Quando que essa criança passa a pegar as rédeas da vida dela? Quando? Na fase da adolescência, que é na hora que ela começa a ter que escolher a escola, a faculdade. O que ela quer ser realmente. E é nessa hora que eles angustiam, tá? É por isso que é muito difícil essa fase da adolescência. Porque é uma fase que até então tava tudo certo, tava todo mundo decidindo a vida dela e de repente eles pegam as rédeas da vida dela e falam assim: toma, agora é tua vez, vai lá, boa sorte, escolhe lá a faculdade. E é nessa hora que a gente quase morre do coração, né? Para escolher uma faculdade, entra em uma, entra na outra e não consegue, às vezes entra numa que não gosta. Então é uma fase muito difícil, tá? Então, Thaís, incentive sua filha, né? Faça ela ir para esse meio, né? Já que ela quer, já que é uma coisa que você também deve gostar, deve se orgulhar. Então é muito importante que ela tenha algo a se guiar, tá bom? Mesmo que lá na frente ela mude. Provavelmente muda, tá? É uma fase ali que vai ter que decidir. Então às vezes ela vai mudar e tá tudo bem, tá? Ninguém é obrigado a ficar na profissão que decidiu lá com 2 anos, tá bom? Outra coisa, a angústia existencial que eu falei. Gente, já estou aqui quase 1 hora e eu não terminei. Vocês vão ficar comigo? Vão ficar? Sério? Vão ficar, né? Que eu não tenho nada para fazer. Vocês têm? Então vamos lá. Angústia existencial. Outra coisa que acontece muito com criança é pai e mãe que se separam e aí eles não têm como conversar, né? Tipo assim, que eles não têm ali, né? Por exemplo, pai fala uma coisa, vai na casa do pai, aí o pai não idealiza estudo, aí chega na mãe, a mãe fala: vai estudar, menino, que você tem que estudar. E o pai fala: não precisa estudar, aqui é a casa do papai tudo pode. E aí, essa criança fica assim: mas eu tenho que estudar ou eu tenho que ficar de boa? Então essa criança, ela fica perdida, entende? É muito importante que os pais estejam de acordo, que os pais negociem e saibam conversar como adultos civilizados, pessoas maduras, que conseguem lá falar para a mãe e falar assim: olha, vamos negociar aqui, porque essa criança precisa estudar e a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, vocês precisam ter maturidade para poder conversar com esses pais, com esse pai, essa mãe, para a gente poder negociar aí, né? Vamos estudar ou vamos deixar para lá os estudos? Ela vai estudar na escola de freira ou ela vai estudar na escola... Porque senão o pai começa a detonar ou a mãe começa a detonar o projeto de vida dessa criança e ela precisa muito de ajuda, tá? Ela precisa muito ser guiada. E aí ela vai ser guiada, né, cada hora para um lugar muito perdida. Então a gente precisa ter, né, pessoas maduras, que eu sei que vocês são, conversar com os pais das crianças, né, pra gente tentar negociar aí o que vai fazer com essa criança, tá bom? Porque senão ela vai gerar angústia nela. Que mais? Crianças adotadas. Gente, crianças adotadas também é outro problema, porque às vezes os pais não querem contar para essa criança que ela é adotada e ela sente. Criança sente.
tá? Então, como eu falei aqui, criança sente muito. Então, vocês precisam contar para as crianças que elas são adotadas, tá? Viu, Thaís? Se um dia você tiver criança adotada. Então, a gente precisa contar, tá bom? Né? Não dá pra gente deixar pra lá essa história, né? A gente precisa ser sincero com essas crianças e falar: você não saiu da barriga da mamãe, mas a mamãe te ama do mesmo jeito, né? E você precisa contar para essa criança que você pegou ela para cuidar dela, né? Para dar amor e carinho ali. Então isso é muito importante, porque a criança ela sabe e ela começa às vezes a perguntar para os pais se ela é filha, se ela, né, por que ela é diferente. Ah, mamãe, mas por que eu sou diferente de você? Porque às vezes ela já sentiu, ela já percebeu, às vezes alguém da escolinha já falou. Então é muito importante que os pais abram o jogo para essa criança, tá? Da melhor forma possível e o mais rápido possível, tá bom? E aí vocês vão ter que aprender a lidar. Se ela é adotada, vocês vão ter que esperar para ver se ela quer conhecer os pais ou não. Vai ser uma escolha dela. Você não vai ter que obrigar ela a nada. Você só precisa contar que ela é adotada, para aliviar a sensação que ela sente, tá bom? Isso é muito importante. É mais complicado adotar uma criança mais velha, de uns 5, 6 anos? Então, Thaís, muito complicado. É complicado, assim, gente. Eu sei que tem gente que é a favor disso, mas assim, quanto mais cedo, Thaís, mais ela pega o teu jeito, tá? Como eu falei aqui, de todas as idades, todas as fases, imagina se ela já vem com tudo isso montado. Imagina se ela já vem com o conceito dela de identidade formado, né? Com os climas internalizados da mãe, às vezes de rejeição da barriga, às vezes um clima de hostilidade, de não quer essa criança, né? Então, assim, você não sabe que clima que ela vai receber quando ela chegar. Então, isso é muito ruim, tá? Dá pra mudar? Dá pra mudar com terapia. Quando ela melhorar, né, com 13, 14 anos, aí talvez ela iria pra terapia e vocês teriam que resolver isso juntos. Mas quanto mais cedo, psicologicamente falando, é melhor. Essa criança já vai pegar o clima da casa, tá? Então isso é muito importante aí pensar. Complicado de lidar com essa situação no caso. Então, é complicado, mas assim, não é muito complicado não, viu? Na hora que a criança começar a sentir, começar a entender, começar a perguntar, colocar a mãozinha e falar assim: a filhinha saiu daqui, eu saí daqui, você fala: não, a filhinha não saiu daqui, né? Você começa a explicar de uma forma bem lúdica até que ela consiga entender, tá bom? Então, a gente vai ter que ir tentando conversar. Ah, Thaís, tudo bem, eu tenho uma terapeuta top. Não, com certeza, irei te ajudar, estarei aqui do seu lado. Então, crianças adotadas seriam esse caminho, tá? Quanto mais cedo, melhor, beleza? Crianças órfãs, né? Crianças órfãs também é complicado, porque cada criança, elas têm um guia, né? Cada pessoa fala um negócio pra ela, então ela fica meio sem projeto de vida. Então isso é complicado, né? Tem que ter projeto de vida, tá, gente? Criança, a gente precisa falar o que elas vão ser lá no futuro, como que elas vão ser, né? Quem que elas vão ser, então que escolinha que ela vai estudar, que atividade ela vai fazer, se ela vai fazer balé, se ela vai fazer futebol, se ela vai fazer natação. Isso é muito importante vocês orientar as crianças, tá bom? Que mais? Aí a gente também tem a angústia circunstancial, que é uma angústia
do conflito da casa. Pai e mãe que briga muito passa para a criança, tá, gente? Então a gente precisa pai e mãe precisa entender que briga de marido e mulher, filho não entra. Filho não entra. Por favor, gente, não levem seus filhos no meio das brigas, tá? Briguem com seus maridos lá dentro do quarto. E se a criança perguntar, você fale que isso é briga de marido e mulher. Não é briga de pai e mãe, gente. Isso é muito importante, muito importante. Sério, até pra vocês, por favor, isso daí vai até pra vocês. Vocês que pegam problema de papai e mamãe. Ai, minha mãe brigou com meu pai. Não, nessa hora ela não é sua mãe e ele não é seu pai. Ela é marido, eles são marido e mulher, tá? Então, não pegue problema de pai e mãe e não deixe seu filho entrar em problema de pai e mãe, tá bom? É briga de marido e mulher que vocês precisam tirar os filhos dessa relação. Vocês precisam falar para os filhos que isso não é parte dele, que ele não tem que se meter, que você tem que resolver, tá bom? E você vai resolver sozinha com o seu marido ou com a sua esposa, tá bom? Então, não levem problemas para essas crianças, elas são novas, elas não têm capacidade nem maturidade de lidar com esses problemas. Esses problemas são de vocês e é vocês que resolveram casar e é vocês que têm que resolver, tá bom? Então, não peguem, ok? Bom, o que mais? Pai e mãe que é muito impositor, sabe? Que tem muita essa coisa de não dar o braço a torcer, que tem muita cobrança de filho, sabe? Não dá pra ter, gente. Criança não tem como você ficar cobrando e muitas coisas. Você tem que cobrar dentro do que ele pode fazer, dentro da idade dele, tá bom? Então não dá pra você exigir que uma criança super nova já te ajude em casa fazendo 1000 coisas. Não, ela vai fazer dentro do que ela consegue, tá bom? Às vezes pegar os brinquedinhos dela já é uma forma dela fazer alguma coisa, mas não ficar cobrando coisas muito difíceis, né? E que ela dê conta. A criança não tem que dar conta. Vocês que têm que dar conta, certo? São os pais que têm que dar conta. E pai e mãe que é muito permissivo também. Tudo pode. Ai, tudo pode, tudo vai, né? E faz. Gente, também não é bom. Criança precisa ter limites, criança precisa ter rotina, criança precisa ter, precisa ser estruturada a vida dele. Não dá pra deixar fazer tudo, porque senão não resolve, né? Senão não vira nada. Então, eles não sabem o que é melhor para eles. Vocês precisam orientar essas crianças o que é melhor, tá? A Vivi, falei de você aqui, hein? As diferenças e conflitos do casal influenciam muito na vida e no futuro dos filhos? Com certeza, né? Eles influenciam muito, Vi. Porque eles veem, eles presenciam, né? Eles começam a tomar partido. Às vezes os filhos tomam partido dos pais, tomam partido da mãe, fica do lado da mãe ou fica do lado do pai. Então eles não podem se meter, tá? Eles têm que ficar fora disso. O pai e mãe vai ser para sempre pai e mãe. E a mãe e o pai tem que resolver, marido e mulher tem que resolver, tá? Não são os filhos. Então, influencia muito, tá bom? Tem que tirar os filhos dessa situação. A Thaís, eu tenho 3 filhos, sempre coloquei eles na rotina deles, isso ajudou muito, que bom, porque é isso mesmo, tem que ter rotina, tem que ter hora para tomar banho, tem que ter hora para comer, tem que ter hora para dormir, mesmo que demore, eu sei que é difícil, gente, a gente tá numa época que a gente trabalha muito, que a gente não tem tempo para nada, mas a gente precisa sim
ter tempo para os filhos, a gente precisa organizar a nossa vida para poder ajudar os filhos a terem rotina, tá? É muito importante isso. Para os filhos começarem a entender que eles têm que ter rotina para trabalhar, tem que ter rotina na escolinha, então eles têm que ter rotina para tudo. A vida é feita de rotinas, eles precisam ter também, mesmo sendo criança. E não são eles que vão dar a rotina sozinhos, são vocês que vão orientar eles. E vão incentivar e vão ter paciência para colocar eles na rotina. Gente, mais alguma pergunta? Eu tô aqui faz 1h e pouco e eu tô com medo de vocês ficarem de saco cheio de mim, né? Vão me perguntando aí se tem alguma coisa que eu possa ajudar. Criança que faz xixi na cama. Gente, vamos lá. Criança que faz xixi na cama. Pra criança estar fazendo xixi na cama é porque provavelmente está acontecendo alguma coisa com ela. Criança que às vezes tem dificuldade de falar não na vida, ou pai e mãe muito bravo, muito autoritário, que exige muito, que cobra muito, provavelmente essa criança ela vai descarregar numa outra via, numa outra forma, e ela descarrega às vezes no xixi na cama, tá? Então é muito importante entender o porquê que essa criança tá fazendo xixi na cama, da onde que veio, o que que ela na verdade está querendo dizer com aquilo. Geralmente ela tá querendo dizer um não para alguém na vida, mas ela não consegue. Às vezes para pai, às vezes para mãe que cobra muito e ela não tem capacidade, né? Porque ela é muito nova, ela não consegue ir lá falar pro pai e pra mãe, não vou, não quero. Então ela vai fazer às vezes xixi na cama por isso. Como resolver? Às vezes tentando conversar, tentando ser menos autoritária,